Olá, meus amantes, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a nova licença paternidade, a Lei 15.371 de 2026, que vai trazer esta nova licença a partir de 1º de janeiro de 2027. Então, amigos, vem comigo porque este aumento será gradual, perceba. Nós teremos 10 dias de licença paternidade a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Depois nós teremos 15 dias de licença paternidade a partir do dia 1º de janeiro de 2028. E em 2029, a partir do dia 1º de janeiro, nós teremos 20 dias de licença paternidade. Só para te lembrar, hoje a licença paternidade que está no inciso 3 do artigo 473 da CLT é de 5 dias, tudo bem? Desde a Constituição Federal de 88, inclusive, nós já aplicamos essa licença de 5 dias. Amigos, olha o que nos traz o artigo 2º da Lei 15.371. A licença será concedida ao empregado em razão de nascimento do filho, de adoção ou de guarda judicial para fins de adoção da criança ou do adolescente. É por isso que aqui na nossa conversa, muitas vezes eu vou falar sobre o nascimento e muitas vezes eu vou falar sobre a adoção. Tudo bem aqui? Então é legal a gente ter essa distinção. É bacana trazer esse disclaimer já para te dizer que eu vou falar aqui tanto para nascimento como também para adoção. E aí, também é importante sabermos que nos casos de nascimento ou adoção, tá vendo lá? Nascimento ou adoção. Nascimento ou adoção de criança ou adolescente com deficiência, o período de licença será acrescido em 1/3. Muito bacana a previsão trazida no artigo 12 dessa lei. Se nasceu a criança e é um bebê PCD, pessoa com deficiência, essa licença será acrescida em 1/3. Ou ainda, se o papai adotou uma criança e é uma criança PCD, criança ou adolescente, também a licença será acrescida em 1/3. Uma coisa importante também é em relação ao que nos traz o artigo 3º dessa lei, que vai falar sobre a comunicação ao empregador. Então a lei vai dizer assim: para fins de gestão da escala de trabalho do empregador, a mens legis. Rafael, o que é mens legis? É o intuito da lei, é o espírito da lei, porque aquilo está naquela lei. A mens legis aqui é que, para fins de gestão da escala de trabalho do empregador, o empregado deverá comunicar ao empregador, com antecedência mínima de 30 dias, o período previsto para a licença paternidade. Então, amigos, olha só, o papai vai ter que comunicar ao empregador, com antecedência mínima de 30 dias, o período previsto. Perceba, período previsto. Essa comunicação será acompanhada de atestado médico que indique a data provável do parto. Aqui, claro, estamos falando no caso de nascimento do filho. Ou ainda, essa comunicação será acompanhada de certidão emitida pela vara da infância ou da juventude que indique a previsão da emissão do termo judicial de guarda. Aqui para casos de guarda, para casos de adoção. Amigos, tem duas coisas que eu preciso comentar aqui com você. A primeira é em caso de parto antecipado. Se acontecer o parto antecipado, o afastamento será de imediato. Isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 3º da nova lei. E aí, vamos lá, deixa eu trazer aqui 2 exemplos para ficar bem easy para nós entendermos. Rafael, como assim? Vamos lá, né? Lembra que eu falei da comunicação? Ela tem que acontecer com pelo menos 30 dias de antecedência ao parto. Perfeito? Então, 8 meses de gestação, o papai trouxe a comunicação de que daqui 30 dias acontecerá o parto, acontecerá o nascimento, maravilha. Só que o bebê resolveu nascer antes. Nasceu 15 dias depois da comunicação. Rafael, e agora? Licença paternidade. Tudo bem? A licença será concedida imediatamente, ainda que o aviso não ocorreu com 30 dias. No meu exemplo, foram apenas 15 dias. Ou ainda, tá, amigos? Vamos imaginar um caso de prematuro. Sei lá, o bebê nasceu com 7 meses, alguma coisa assim. O empregador não tinha ainda comunicado o empregador. Rafael, e agora? Licença imediata. Você vai conceder normalmente a licença paternidade. Outro comentário. Rafael, mas e se o empregado simplesmente não avisar o empregador?
Amigos, eu acho muito complicado, até porque não tem isso explícito na lei, que caso o empregado não avisar o empregador, ele não tem direito à licença paternidade. Então, minha recomendação, mesmo que não haja o aviso, a licença paternidade é direito do empregado. Por quê? Porque a licença paternidade é um direito constitucional. Tudo bem? Esta questão do aviso é uma mera formalidade, como o próprio texto da lei trouxe, e nós lemos aqui, é uma mera formalidade para que o empregador possa organizar, possa gerenciar a sua escala de trabalho. Mas o empregado sempre terá direito. Por quê? Porque, repito, é um direito constitucional. Tudo bem? Fácil. Amigos, tem uma coisa que a lei nos trouxe, que está lá no artigo 2º da Lei 15.371, que é assim: durante o período do afastamento, o empregado não poderá exercer qualquer atividade remunerada e deverá participar dos cuidados e da convivência com a criança ou do adolescente. Então, dos cuidados da convivência com a criança ou com o adolescente. É claro que neste momento a lei não está falando com nós do RH, conosco do RH. A lei está falando com o próprio trabalhador. Tudo bem? Pelo amor de Deus, não vai fiscalizar a vida do trabalhador. Eu, RH, eu sempre faço os vídeos aqui no YouTube conversando com você, RH. Eu sei, de repente o trabalhador pode assistir esse vídeo, a trabalhadora não tem problema. Mas o nosso intuito aqui sempre é levar a informação de qualidade para você, profissional do RH. Rafael, e aí? Como é que eu vou saber se o papai está realmente em casa cuidando do filho? Não, você não vai fiscalizar a vida dele. Você vai colocar ele de licença paternidade e pronto. Agora, este momento da lei é o momento em que a lei está falando para o papai. Olha, papai, a licença paternidade está sendo elastecida, que é para você justamente participar do cuidado dos primeiros dias ali da criança, do bebê, ou ainda da adaptação, participar ali da convivência da adoção da criança ou do adolescente, no caso de adoção. A ideia, a mens legis aqui, é justamente essa. É por isso que o pai não pode exercer uma outra atividade remunerada durante esse período. Não foi feito para isso esse período? Para ele fazer um freela neste período? Não foi feito para isso? E nem para que ele faça qualquer outra atividade, senão aquela que a própria lei traz, que é auxiliar ali nos cuidados, na adaptação. Tudo bem, amigos? Legal? E aí, nós tivemos a inclusão de uma nova estabilidade. O artigo 4º da Lei 15.371 vai dizer que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado no período entre, atenção comigo, hein? O início do gozo da licença paternidade até o prazo de 1 mês após o término da licença. Opa, opa, opa! Então, ele tem direito à estabilidade não apenas dentro do período da licença, mas também 1 mês após o término dessa licença. É uma nova estabilidade legal. Estabilidade, ele tem direito ao emprego e ao salário paternidade, inclusive, que daqui a pouco nós vamos falar. Já existem outras estabilidades legais, você sabe, a estabilidade da gestante, do momento que ela ficar grávida até o 5º mês após o parto, a estabilidade do acidentado no trabalho, aquela pessoa que se acidenta no trabalho, pode ser um acidente típico, trajeto, ou uma doença profissional ou do trabalho, e é afastada pela Previdência Social quando retorna. Tem direito a 12 meses de estabilidade, tem a estabilidade do cipeiro, tem a estabilidade do dirigente sindical e agora tem a estabilidade da licença paternidade. Qual que é essa estabilidade? Essa estabilidade é do início do gozo da licença até 1 mês após o término dessa licença. Puxa vida, a criança nasceu hoje. Faz de conta que já estamos em 2029, o papai tem direito a 20 dias. Ele vai ter direito à licença paternidade de 20 dias, e neste período ele não pode ser desligado. E mais 30 dias de estabilidade. Mais 30 dias após o retorno da licença, ele não poderá ser desligado. Perceba que isso que eu falei agora é estabilidade. É diferente de uma outra coisa
que a legislação nos trouxe, que é a indenização em dobro do período. Rafael, o que é isso? Vem comigo, eu vou ler com você o exato texto do parágrafo único do artigo 4º da Lei 15.371. Se, após a apresentação da comunicação ao empregador e antes do início da licença, do gozo da licença paternidade, ocorrer a rescisão do contrato que frustre o gozo dessa licença, será indenizado em dobro o período indicado no caput deste artigo. Rafael, o que é caput? Caput é o cabeçalho do artigo, é a cabeça do artigo. É uma expressãozinha em latim muito utilizada, inclusive, dentro das próprias leis ou em artigos jurídicos, em livros do direito do trabalho, que vai dizer justamente ali o cabeçalho do artigo. O cabeçalho do artigo também está aqui. Então é esse aqui, ó. Artigo 4º. Este é o caput. E veja que o caput está dizendo assim, do início do gozo até um mês após o término da licença. E o que o parágrafo único deste mesmo artigo está dizendo? Que caso acontecer a rescisão contratual, após a apresentação da comunicação, lembra que o empregado tem que comunicar ao empregador com um mês de antecedência. Comunicou, aconteceu a rescisão, então a partir dali. E veja, amigos, ó, após a comunicação e antes do início do gozo da licença. Claro, porque começou a gozar a licença, não pode ser desligado. Bem? Agora, se apresentou a comunicação e antes do período da licença acontecer a rescisão, a empresa terá que indenizar em dobro todo o período da licença e aquele período de um mês após a licença, todo o período que o empregado teria de direito de estabilidade. Tudo bem aqui? Então, para ficar bem claro para nós. Ah, Rafael, o empregado me comunicou hoje que daqui 30 dias vai nascer o bebê dele. Só que passaram 10 dias e o empregado foi desligado. Pode? Pode, só que o empregado terá direito a uma indenização. E qual será essa indenização? Ele terá direito à indenização do período da licença, mais um mês após esse período, e esse valor pago em dobro. Fácil, tranquilo, imagino que sossegado. Amigos, neste momento eu vou te pedir duas grandes gentilezas. A primeira gentileza é, caso esse vídeo esteja agregando conhecimento para você, caso você esteja gostando desse vídeo ou tirando dúvidas com ele, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Para nós é muito importante o like no vídeo para poder mostrar para o YouTube que é um conteúdo relevante, um conteúdo de qualidade para o YouTube entregar para mais pessoas. E a inscrição no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, é importante porque sempre que nós postarmos um vídeo aqui no canal, você recebe a notificação e sempre estará atualizado na área. E a segunda gentileza que eu vou te pedir é, a Avante está concorrendo ao Top of Mind RH 2026 na categoria TID e Educação Corporativa. Então, se você é um profissional da área do RH, escaneie o QR Code, ou ainda eu vou deixar aqui também o link na descrição do vídeo, o mesmo link que você irá caso você escanear este QR Code, o mesmo link, que é o link para você fazer a indicação da Avante RH para o prêmio Top of Mind. E aí, como é que funciona? Você nos indica, você vai receber um e-mail do próprio Top of Mind, e aí você vai fazer o cadastro, vai completar o seu cadastro para poder validar a sua indicação. Tudo bem? Eu sei que o vídeo ele pode chegar a muitas pessoas, pessoas que não são profissionais da área do RH, mas para a votação no prêmio só pode ser profissionais da área do RH. Então, se você for profissional da área do RH, te peço, se você puder, claro, fazer essa indicação, porque para nós, amigos, cada indicação é muito importante. Amigos, nós teremos também a criação do salário paternidade, que vai funcionar exatamente como funciona hoje o salário maternidade e o salário família. Rafael, como assim? A empresa, tá vendo esse prédiozinho aqui? Esse prédiozinho simboliza a empresa. A empresa vai pagar para o trabalhador o valor do salário paternidade e vai abater da guia previdenciária o valor que ela pagou. Portanto, ela vai deduzir do valor que ela teria para pagar para a Previdência aquilo que ela pagou de licença paternidade. Portanto, amigos,
o valor do salário paternidade não será um custo para o empregador. Será um benefício previdenciário que, a princípio, o empregador pagará, mas que ele vai abater da guia. Logo, quem vai custear de fato o salário paternidade será a Previdência Social. Quando eu digo guia previdenciária, é o DARF numerado, aquele DARF que nós emitimos na DCTF Web, que nós recolhemos os tributos de INSS, imposto de renda, entre outras coisas ali. Tudo bem? Então, será a mesma lógica utilizada, vou informar no social, e aí vamos fazer como uma dedução previdenciária, tal qual já acontece com o salário maternidade e salário família. Amigos, outra coisa muito importante. Desde 2020, nós tivemos o julgamento da DIN 6327, que reconheceu que o período que a mamãe ou o bebê estiverem internados por complicações médicas relacionadas ao parto, este período tem que elastecer a licença maternidade. Depois isso foi alvo de uma portaria conjunta em 2021 e agora, em 2025, virou texto de lei. A Lei 15.222 de 2025 já traz isso, portanto, na própria legislação. É aquilo que nós ouvimos normalmente a própria mídia falar, que a licença maternidade conta da data da alta e não do nascimento. É da data da alta em internações médicas superiores a 2 semanas por complicações médicas relacionadas ao parto. Aí, perfeito. Tudo bem? E aí, isso também foi trazido para a licença paternidade. Acompanha comigo, porque o texto do artigo 8º vai dizer assim: nos casos de internação hospitalar da segurada ou do recém-nascido, portanto, igualzinho acontece com a licença maternidade. Em decorrências de complicações médicas relacionadas ao parto, o salário paternidade será prorrogado pelo período equivalente ao da internação e voltará a correr o prazo do benefício a partir da data hospitalar da segurada ou do recém-nascido, o que ocorrer por último. Rafael, como assim? Vamos lá, amigos. Vamos imaginar que nasceu o bebê do trabalhador. E ele nasceu prematuro e precisou ficar internado por 1 mês no hospital. Como é que vai funcionar a licença paternidade? Este 1 mês será a prorrogação da licença. Portanto, ele vai ficar de licença paternidade durante todo este 1 mês. Quando o bebê sair do hospital, serão contados, vamos pegar 2029, já os 20 dias, serão contados os 20 dias de licença paternidade. Perceba, ele vai ter direito aos 20 dias, não teve prejuízo dos 20 dias, mais o período da internação. Legal? E isso acontece tanto com a internação do bebê, como também da mamãe. Legal? Exatamente como ocorre hoje com a licença maternidade. E para fechar, amigos, vamos falar sobre o Programa Empresa Cidadã. Como fica a nova licença paternidade em casos em que a empresa possui o Programa Empresa Cidadã? Amigos, olha só, como é que funciona hoje? A licença paternidade é de 5 dias e para as empresas participantes do Programa Empresa Cidadã, nós temos um acréscimo de 15 dias. Tudo bem? Vai funcionar da mesma forma. O empregado vai ter direito à licença paternidade e, caso a empresa participar deste programa, mais 15 dias. Então, em 2027, o empregado tem direito a 10 dias de licença, mais 15 do Programa Empresa Cidadã, totalizando 25 dias. Em 2028, 15 dias de licença, mais 15 do programa, totalizando 30. E em 2029, 20 dias de licença, mais 15 do programa, totalizando 35 dias. Aqui eu estou te explicando apenas sobre a licença paternidade, e aí eu estou citando o Programa Empresa Cidadã, mas caso você quiser saber mais sobre o Programa Empresa Cidadã, coloca nos comentários que nós podemos fazer um vídeo específico sobre o Programa Empresa Cidadã, como ele funciona, é um programa da Receita Federal do Brasil, é aquele programa que elastece em 60 dias a licença maternidade e em 15 dias a licença paternidade.
Tudo bem? E se você quiser conhecer tudo, absolutamente tudo da legislação trabalhista, daquilo que impacta o departamento pessoal da legislação previdenciária e absolutamente todos os cálculos da área, eu te convido para fazer o melhor e mais completo treinamento de departamento pessoal do Brasil. É claro que eu estou falando da formação em analista de DP da Avante RH. Entra no site da Avante, dá uma olhada no conteúdo programático e vem fazer. Nós já passamos aí, estamos atualmente na turma 127, então já passamos de 120 turmas, vem fazer com a gente porque você sabe. Se você estiver em transição de carreira, no processo seletivo, e no seu currículo tem a formação em analista da Avante, o selecionador te olha de forma diferente. Porque ele sabe que você participou do melhor e maior programa para a formação de profissionais de departamento pessoal deste país. Entra no site da Avante e eu te vejo aqui. Até mais. Tchau, tchau.